Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso Saúde e Bem-Estar de hoje. Esse programa promete estar muito bom, a gente vai falar sobre uma forma de terapia que cada vez mais aplicada, tem resultados fantásticos, tem uma busca muito grande, principalmente depois da pandemia. Nós estamos falando da arte-terapia, que tem uma ligação muito grande com a nossa inteligência emocional. A gente vai ter aqui a psicóloga e arte-terapeuta Bianca Soleiro, incrível. Também tenho muito orgulho de dizer que é minha amiga. E temos o terapeuta integrativo João Vitor. E a gente vai falar muito sobre isso, sobre as formas práticas de usar essa terapia. Claro que nós temos também o quadro Mitos e Verdades e a gente vai auxiliar com informações preciosas sobre o que é e o que também não é arte-terapia. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Está começando o nosso Saúde e Bem-Estar. A arte-terapia é uma terapia de cura, um processo curativo. Essa arte-terapia faz parte de uma série de terapias que o SUS também oferece para o atendimento aos seus pacientes, nosso Sistema Único de Saúde. É uma das práticas integrativas do SUS, que oferece várias outras práticas. E a gente vai falar um pouco sobre elas, mas vamos falar aqui também sobre arte-terapia. Temos um programa inteiro para falar sobre isso. Nesse primeiro bloco, a gente vai falar com a psicóloga e arte-terapeuta Bianca Soleiro. Que alegria te receber aqui. Eu tenho muito orgulho de dizer, eu sou amigo da Bianca Soleiro. E eu tenho muito orgulho de escutar e dizer que sim. A gente se encontrou lá em São Paulo, né, no Seminário da Pais e Filhos, e depois fizemos outras conexões aí online na pandemia. Isso. E sempre tenho muita alegria de ver o seu Instagram, assim, com insights muito legais, para ajudar as pessoas. Tem uma procura muito grande para essa paz, para esse olhar para dentro, né, Bianca? Sim, sem dúvida. E ainda mais nesse ambiente de Instagram, que eu acho que ele é a caricatura do que a gente vive hoje em dia, né? As pessoas buscam muito essa comparação com o externo, o que eu vou buscar assim do externo para me comparar, para saber se eu estou bem, né? E muitas vezes gera uma angústia, assim, de fulano de tal tá fazendo isso e eu não tô. E aí quando o Instagram é super isso, né? A gente entra para ver só os top de linha e isso gera muito conflito emocional mesmo. E aí o meu trabalho lá e também nas outras plataformas é muito de levar esse lugar assim de calmaria, de leveza e de sugerir esse olhar para dentro. Porque tudo aquilo que a gente busca fora, na verdade, é o que a gente está tentando organizar dentro e que a gente não consegue, Exatamente. Né? E às vezes é meio distorcido também. E a gente acaba comparando o palco dos outros com os nossos bastidores. E esquece que todo mundo tem bastidor, né? Exatamente, né? Assim, a gente olha e acha que é muito fácil chegar ali às vezes e aí a gente desvaloriza o caminho que a gente está percorrendo. Né? E também as tantas conquistas que a gente já teve e que poderiam dar uma foto muito bonita, mas que por acaso a gente não fez essa foto oficial, né, dessas nossas conquistas de vida, e aí a gente vai só se frustrando, em vez de olhar para o tanto que a gente já evoluiu. E aquele olhar para o presente também, de onde você está, do que você está e por que você está ali, né? Porque, na verdade, a vida é isso que está acontecendo aqui agora. Daqui a pouco já não é mais, aí é passado, atrás aí é presente, atrás foi passado. A vida é agora, é isso aqui agora. E a pandemia trouxe um pouco assim, da gente entender, meu Deus, eu vou ficar aqui nessa minha casa, esse apartamento pequeno, eu queria ter a piscina do Justin Bieber. Mas o Justin Bieber também tem as angústias dele, né? Muito, com certeza tem, né? E eu entendo também que a pandemia, ela foi uma novidade, né? E nós não estamos acostumados muito mais a lidar com a vida dentro de um monte de padrões previsíveis, né? Estávamos num ritmo muito automático e aí chegou algo completamente novo que ninguém estava preparado em nenhum aspecto e aí a gente se impactou. Então eu gosto de chamar a atenção também, Fernando, para o quanto a nossa criatividade, né, nos ajuda a lidar com essas novidades contemporâneas que cada vez mais vão ser mais frequentes, né? Porque o mundo está mudando, assim, sempre se mudou, mas ele está numa velocidade mutacional muito grande. Então, coisas diferentes que a gente nunca viu na vida, que foi a pandemia,
vão aparecer e a gente precisa estar preparado, minimamente. Né? E vão aparecer também tecnologias, novos celulares, 5G está chegando no Brasil. 5G, seu celular tem 5G, meu Deus, tem que mudar, tem que ter um novo aparelho, tem que ter uma nova forma de acessar tudo isso, baixar vídeo, editar vídeo, baixar planilha, nuvem, WeTransfer. Bom, aí você não sabe nada disso e aí causa uma aflição grande. Mas eu queria que você fizesse um paralelo para a gente entrar na arte-terapia, porque você falou algo muito interessante sobre a criatividade. Nenhuma dessas máquinas vai ser bem gerida se não tiver alguém com criatividade para tocar esse barco, né? Exatamente. Mas nesse ponto, Fernando, tem uma distinção de criatividade que a gente escuta muito pouco falar. Né? A gente fala muito de uma criatividade pragmática, assim, que desde que o século XXI chegou com essa ideia, que teve relatórios dizendo que a criatividade ia ser a habilidade do século e não sei o quê, a gente começou a ver muito isso em palcos de palestra, mas de uma forma muito assim. Para você ser mais criativo, você faz essa técnica, você faz isso, você faz aquilo e você segue um passo e pronto, você está mais criativo. Existe mesmo um processo que vai te ampliar, mas esse processo a máquina também é capaz de fazer. Qual é o processo criativo que a máquina não dá conta? O da criatividade emocional. É a criatividade que tem uma conexão mais forte com a nossa intuição. E a intuição é uma habilidade, assim como a imaginação, que as máquinas nunca vão ter. Nunca, quer dizer, né? Espero eu que não. Acho muito difícil, porque ela é muito dinâmica, né? Então, quando a gente, por exemplo, a capacidade de eu estar aqui e conseguir perceber minimamente como que você está, se você está feliz, se você está triste, poder te ofertar, essa percepção, a máquina não dá conta de fazer. E, portanto, ela não vai criar uma solução que seja dar um abraço no Fernando porque hoje ele está mal, né? Porque ela não tem essa percepção. E cada vez mais eu vejo que é isso que a gente precisa, esse nível de sensibilidade. E junto com tudo isso, com muitos pontos de contato, a própria espiritualidade. Sim, sem dúvida. A espiritualidade, né, o terapeuta, o Carl Jung, que é o psicólogo, fundador da psicologia analítica, né, e que trouxe para a gente muitas contribuições sobre a arte, ele conta para a gente que, nas palavras dele, o objetivo da terapia é reconectar o sujeito à sua própria espiritualidade. Porque a espiritualidade, ela está nesse campo sutil, né, que também atravessa um pouco da nossa capacidade imaginativa. Então, quando eu começo a me conectar um pouco mais sobre o campo que está aqui à minha volta, essa percepção mais sensível, eu estou também, de certo modo, num desenvolvimento da minha espiritualidade, né, que é essa ligação com o sutil. Que envolve também a meditação, esse olhar para dentro, esse silêncio interno, né? Essa chave que só gira do lado de dentro, né? Que a gente já conversou outras vezes em lives, que é muito legal. E aí a arte-terapia, poxa, porque a arte é uma questão espiritualizada também, né? É um conversar consigo mesmo, né? Sim. E usar isso como terapia fica sendo também mais uma possibilidade nesse mundo frenético que existe. Tem tanta coisa sendo oferecida, mas essa questão é uma oferta de calma. Peraí, para e respira e vamos ver o que é, né? Sim, e aí, Fernando, tem algo muito engraçado, né, que assim, a arte por si só, ela é mágica, né? Os artistas estão sempre, posso dizer, num certo processo de transe com aquela sua obra, né? Assim, eles realmente são sucumbidos por esse processo criativo. É muito belo, é muito bonito. Quando a gente traz isso para o processo terapêutico em si, ou seja, existe uma costura, existe um profissional, um terapeuta que está ali acompanhando a evolução terapêutica daquele caso, a arte, ela possibilita uma ampliação de percepção sobre si mesmo que a fala muitas vezes não dá conta, né? Muitas vezes as pessoas falam, Bianca, eu estou sentindo um negócio, mas eu não sei dizer o que é. Quantos de nós já não, em algum momento, dissemos isso? Eu estou incomodado com alguma coisa e eu não sei falar o que é. E aí a arte entra nesse momento como um recurso assim, a gente não precisa saber falar. A gente pode se permitir sentir mais. Se observar. Exato. E aí é num desenho, numa guiação de uma imaginação ativa, num processo arte-terapêutico, que
aquilo que eu não estava gostando, de repente é resolvido, né? Ele entra para um caminho de elaboração sem precisar passar pela oralidade. Que interessante. Isso acontece muito com a música. Às vezes a gente se pega cantando uma música e aí você percebe a melodia e a letra e fala assim, por que eu estou cantando essa música? Você fala, olha que letra legal, olha, tem a ver, hein? Puxa vida! Né? Por exemplo, tem uma música da Marina, que eu adoro, que fala que as coisas felizes não estão escondidas, os momentos felizes não estão escondidos nem no passado, nem no futuro. Aí você canta, isso é uma oração. Onde é que eles estão, então? Não está nem no passado, nem no futuro? Puxa vida, quantas vezes eu cantei essa música sem perceber? Exatamente. E isso, essa é a espiritualidade que Jung estava falando. É o inconsciente agindo, te mandando sinais que às vezes a gente não percebe e que já estão trabalhando. Já estão lá. Já estão trabalhando com às vezes até coletivamente. Sua. Exato, sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, e é muito isso que vem. Então, o que de vez em quando a gente está lavando a louça, aí vem uma música na nossa cabeça, né? É porque naquele momento a gente está se esvaziando do que realmente, das nossas preocupações de alguma forma, e aí vem o insight. E esse é um processo semelhante ao que acontece na arte-terapia. A gente vai se esvaziando a tal ponto que de repente vão vindo luzes, insights. E dentro do meu trabalho, Fernando, eu gosto muito de estimular as pessoas a não tente entender. Não tente encontrar nexo. Bianca, mas me veio uma imagem que eu não faço a menor ideia do que ela significa. E é porque você não faz a menor ideia que ela está chegando. Porque se fosse para algo já muito conhecido, ela chegaria em outro momento. E tem que ter coragem para dar esse salto e se entregar, né? Muito, muito. E o que é maravilhoso, assim, né, nos processos que eu já acompanhei, Fernando, é que quando a pessoa se permite se relacionar com o desconhecido, então, depois de um processo, às vezes ela anota, me veio essa imagem, eu pensei isso, essa sensação, como se fosse um mapa bem desconexo. E a gente vai evoluindo no processo, de repente ela consegue olhar para aquilo e conectar tudo. Tudo fez sentido. Exato. Agora, se ela não tivesse se permitido se relacionar com aquele desconhecido daquela forma, para trazer, aquilo ia continuar embolado, porque ela não ia conseguir voltar ali para olhar, sabe? E eu acho que deve ser muito comum, assim, a queixa de alguém que entra num processo de arte-terapia dizer, eu não sei fazer nada, eu não sei costurar, eu não sei desenhar, eu não sei nada. E eu não sou criativo, porque a criatividade eu também não tenho muito criatividade. Eu só queria lembrar, assim, eu participei da Dança dos Famosos sem saber dançar. E eu tinha muito medo de fazer isso, eu tinha muito medo e eu dancei 5 etapas, enfrentando ali o meu medo, e no final, quando finalmente eu fui desclassificado, como era o de se esperar, o chefe das coreografias falou assim, Fernando, eu só queria que você entendesse o seguinte, as regras da dança vieram depois. Primeiro veio a dança. Primeiro a nuvem dança, as árvores dançam, as águas dançam, as pedras dançam, Rolling Stones. Então, você tem essa dança primitiva, que infelizmente não conta ponto aqui na Dança dos Famosos. Mas todo mundo dança, né? Porque aqui, né, lá naquele programa, a gente estava tendo uma avaliação mais técnica, né? Mas todos nós estamos conectados com essa essência artística, seja da música, seja da dança, seja da expressão da escrita, visual, da costura. da escrita. Eu já queria te dizer que eu não sei costurar, eu já iria dizer. E você ia me falar, não tem problema. Exato. Você sabe um insight que me veio muito recente, Fernando? De madrugada me veio uma voz assim, um pensamento, né? A gente nasceu sabendo viver? Pois é. A gente aprende. Quando a gente se coloca em campo, né, da vida, experimenta. Não tem ninguém perguntando assim, você sabe viver para entrar nessa vida aqui? Não tem. Então, por isso que eu digo que a arte-terapia, ela é uma metáfora muito maravilhosa do que é a própria vida. É você se enveredar pelo desconhecido e se experimentar. Né? Assim, porque é isso que está acontecendo o tempo inteiro. E o que é, Fernando, a causa de maior angústia de muitos dos transtornos psíquicos, como depressão, ansiedade? Eu não sei viver, mas eu estou vendo que o Fernando está fazendo assim, assim, assado. Eu vou fazer igual o Fernando. E aí você faz igual uma pessoa que tem uma vida tão diferente de você e você se frustra.
A gente está muito pouco disponível para olhar assim, gente, qual que é o meu jeito de fazer as coisas? Para se ouvir. Exato. E saber trilhar o nosso próprio caminho. E leva isso para os relacionamentos, para os empregos, para a postura de vida. Exato. E aí que a gente perde a nossa criatividade. Porque a criatividade, eu tenho uma teoria que eu falo que o primeiro princípio criativo é existir é o principal fator criativo da humanidade. A humanidade só dá conta de ser criativa porque tem várias pessoas que são diferentes em suas existências. Se elas fossem iguais, a humanidade não ia ser criativa. Então, quando eu desonro o meu existir como um processo único e criativo, eu estou diminuindo o fator criativo da humanidade, sabe? E como que eu honro isso? Gente, deixa eu me conhecer, o que eu gosto? Tá, então eu vou ser agora uma apresentadora de TV, mas eu vou fazer de um jeito que é meu, que não é o do Fernando. E é só quando a gente encontra o nosso jeito que a gente, inclusive, vive de uma forma, eu vou usar uma palavrinha que eu não gosto muito, mas que aqui para mim faz sentido, abundante. Enquanto o povo acha que abundante é muito dinheiro, é muito isso, é muito ter aquilo. Não, é assim, gente, eu tô plena dentro das minhas capacidades, plenitude, sabe? Que é a coisa mais fantástica que tem. Agora, tudo isso que a gente falou, no exercício prático, acontece com algum tipo específico. Você fez recentemente uma oficina que foi um sucesso, com uma imersão bacana, mas no dia a dia... ele acontece como essa abordagem se dá? Você percebe alguns caminhos para seguir? Você usa vários recursos para fazer essa leitura toda ampla que a gente fez aqui? Isso, sim. Quando a gente estuda a arte-terapia, a gente descobre que tem alguns materiais que são mais específicos para desenvolver determinadas características, né? Então, existe uma vinculação das funções psíquicas aos materiais. Argila. Argila, por exemplo, né? Aí tem argila, giz de cera, a aquarela, a pintura que não é aquarela, a colagem. Cada um desses, ele vai estar recortado dentro de um tema terapêutico, que o profissional vai saber, bom, agora o Fernando está precisando disso. E aí eu oferto para você e te trago. E nisso a gente vai costurando as coisas, né? Inclusive trazendo fala. Eu, como sou psicóloga também, além de arte-terapeuta, muitas vezes eu passo 10 sessões só falando e quando é ocasional a gente traz a prática, né? Porque isso também varia de cliente. Eu tenho um cliente que é sensacional, assim, porque ele foge muito dos padrões e ele fala assim para mim, Bianca, hoje eu quero fazer só arte-terapia. E aí a gente fica, assim, meses e meses fazendo só arte-terapia. Não, agora eu preciso falar mais um pouquinho, né? Então, isso é legal também, essa relação entre as artes e a fala, né? Sim. E tem também uma prática que eu desenvolvi recentemente, em 2020, que eu chamo de desenho circular, e eu tenho nomeado ela como uma prática iniciática da arte-terapia, porque qualquer pessoa que fala pra mim que não sabe fazer arte, que não é criativo, que não sei o quê, quando a gente traz essa prática simples, ela faz assim, brum, sabe? E ela é só com giz de cera e papel em branco. E também eu pensei nesses materiais porque eu estava em terapia online, né, por conta da pandemia. Não, e coincidentemente tem a dança circular, que é fortíssima. Sim, porque o movimento circular existe toda uma simbologia, ancestralidade. uma teoria total, sem dúvida. Legal. E é muito forte. Simples e forte. Sim, e o que é basicamente? Basicamente, a pessoa ela é baseada no gesto, na transferência energética do seu corpo com o papel, na repetição desse movimento. Então, a pessoa fica fazendo um mesmo círculo por muito tempo. E enquanto ela... Por muito tempo, assim, 5 minutos, 7 minutos. E enquanto ela vai fazendo isso, eu vou trazendo para ela o que ela precisa... o que ela vai intencionar dentro daquilo ali. Então, vai pensando em você, vai pensando nessa questão, vai deixando que vem. E, às vezes, é um movimento meditativo também. Claro. Só que gráfico. E aí, naquilo que vai alternando entre a música que eu estou colocando e a minha fala, ela vai recebendo os insights. E aí, na hora que a gente termina, ela viu um monte de coisa que ela não estava vendo antes. Que bacana. É muito sensacional. Você falou do Jung, ele gosta muito das mandalas, né? Sim, das mandalas. Que a gente vê, aqueles livrinhos de colorir mandala, não é isso. É uma construção da mandala. Você aprende a fazer e desenvolver essa abertura também de amplitude, né? Exatamente. É baseado no símbolo circular, né, que tem a ver com o nosso self, com a nossa inteireza. Então, tem uma conversa do que você está construindo ali, você está se elaborando. E o João Vitor, que é com quem você vai conversar no próximo bloco, é um
super artista de mandalas, então eu vou deixar esse assunto para você conversar com ele. A gente vai ter o João Vitor no próximo bloco, nós vamos falar também sobre arte-terapia e sobre os caminhos que são a fluência de tudo isso. Para a gente ter mais ideia do que é a arte-terapia na prática, eu queria que você contasse como foi essa vivência que você experimentou recentemente, numa pousada, num sítio. Isso. São pacientes suas que foram? São pessoas de diversos lugares. Diversos lugares. Né? Então, assim, primeiro eu ousei abrir esse campo, desenhei 4 dias de experiência imersiva em arte-terapia. Foram 7 vivências que tinham uma costura mitológica ali por trás, que é das 7 direções sagradas, das 13 matriarcas, e convidei as pessoas através de vários canais. E quem foi sentindo foi chegando. E foi muito bonito, Fernando, especialmente para perceber o quanto as pessoas elas estão disponíveis, novamente, à convivência em grupo, e especialmente a conviver com pessoas que elas nunca viram antes. Então foram 20 pessoas, claro, ali tinha 2 que se conheciam, porque acha amigo, vamos amiga e tal, não sei o quê. Então tinha ali alguns subgrupos que se conheciam, mas eles estavam num grupo, numa roda de mulheres que não se conheciam previamente e que através da costura, porque daí essas práticas elas foram todas... Direcionadas à costura. Direcionadas à costura, né? Eu nem usei muito esse nome, eu trouxe atividades arte-terapêuticas com tecidos e linhas. Né? Tecidos, linhas e agulhas. Como a partir disso o grupo se uniu. E uma coisa que foi muito falada foi, Bianca, a gente viveu aqui um encontro de almas, porque de repente, né, Fernando, nas partilhas em grupo, a gente vai vendo como a gente é parecido um com os outros, não daquele ponto de vista de padrão, então eu posso fazer igual o Fernando, não, de como a gente tem questões muito semelhantes, desafios muito semelhantes, que todos nós passamos por desafios e temos a oportunidade de olhar para eles do ponto de vista do aprendizado, do humor, mais do que da dor. Existe um apego à dor que é muito trabalhado em terapia e que a arte-terapia ajuda a gente a colocar a dor no lugar que ela precisa, né? Mas superá-la. A palavra não é superá-la, mas elaborar-se a partir daquela dor. E quando você fala da costura, da linha, da lã, é lã mesmo ou só linha? Sim, foram bem lã. Tem uma analogia fantástica que eu já tinha conversado com a Bianca antes, sobre, primeiro, o desemaranhar do novelo. Essa é uma situação de vida muito comum para muitas pessoas. Você aprender a desemaranhar esse nó que você acha que não tem jeito, mas você descobre que tem. Exato. E depois, a famosa, o fio da meada, né? O Fernando, e assim, foi muito bonito porque a gente percebeu quando que dá para a gente vir com a tesoura e cortar. Quando a gente percebeu que daqui não vai sair se não for cortando. E quando que dá para a gente envolver um pouquinho mais de paciência para poder ir desfazendo. Que na vida sabe? São medidas radicais, que às vezes você tem que tomar. Sim. Decisões que você tem que tomar. Sim. Rupturas que são necessárias. Sim, e aí é muito maravilhoso, porque aí na hora que a pessoa percebe assim, não gostei e eu posso fazer diferente, eu vou cortar aqui e vou tirar. Na hora que ela faz esse gesto, por isso que eu gosto muito do conceito do gesto, na hora que ela faz esse gesto, ela faz, tem aquilo ali na minha vida que eu agora me sinto pronta para fazer um recorte. É muito sensacional. Agora, quando você falou de emaranhar, tem uma prática especificamente que eu preciso te contar, porque foi assim, todas nós ficamos muito impressionadas. Era uma dinâmica de 20 mulheres, cada uma com um rolo de lã. E a gente ia passeando por um salão, perpassando umas às outras, deixando essa linha cair no chão, pensando no seu caminho de vida. Em silêncio, música. Quando terminamos, tinha um emaranhado de muitas cores de lã no chão. E naquele momento ali, a gente teve alguma reflexão e eu disse, agora a gente vai voltar como quem vai prestando atenção nos aprendizados da sua vida. Só que nós vamos incluir aqui gentileza e respeito. Quando eu ver que a linha do Fernando está passando em cima da minha, eu posso esperar ele voltar, que assim a gente não vai embolar, a gente vai dar conta. Fernando, as 20 mulheres deram conta de todas voltarem com a linha sem haver um nó. Porque houve essa calma, essa gentileza e esse respeito pela linha do outro que está atravessando a minha.
Que legal, Essa hein? foi assim, porque eu achei, falei, não, aqui vai dar nó, aqui vai ter uma hora que a gente vai... E ainda falei, se precisar da gente recortar, não tem problema. A tesoura Não tá aí para isso teve, mesmo. A tesoura tá aí para isso mesmo. Mas não precisamos. E foi muito bonito perceber que isso, um grupo, né? Quando ele está disposto a ser gentil e respeitoso, não tem embolamento. Vale para a sociedade, vale para a vida de todo dia, vale para você lidar com seus problemas, né? Que não vão desaparecer por causa da terapia, mas você pode entendê-los de outra forma, né? Exatamente, exatamente. E a linha, ela serve também para construção, mas também para você conduzir, né? Para você ser protagonista desse processo, né? Isso, e aí eu chamo a atenção para a agulha, né? Mais do que para a linha. O que é agulha na vida? Essa agulha, eu sinto que ela sim é a nossa postura. Uma postura reta, né? Da retidão e assertiva o suficiente para penetrar onde ela precisa penetrar. E aí a linha que vai deixando os nossos marcos, né? Porque a linha marca onde a agulha passou. Então a agulha, ela fala assim da minha mão, né? Sou eu intencionando o meu fazer, né? Prestando atenção no caminho. Exatamente. Ela rompe, ela faz e assim, ela tá sempre, eu acho que o mais bonito é que ela tá sempre muito reta. A gente não consegue fazer a agulha entortar. Existem agulhas tortas para determinados processos. E se você for ver, tem um ditado fantástico: conversa não faz curva. nem linha na agulha. Diretamente ali, a agulha não vai fazer curva. Exato. Então, é um trabalho assim de para onde que eu estou indo? E qual é o meu nível de consciência nesse caminho que eu estou percorrendo? Porque hoje, assim, o que a gente vê demais, né, Fernanda, assim, são pessoas que não sabem o que elas estão fazendo da vida. Porque o mundo nos levou para esse lugar, assim, eu tô costurando aqui, eu não faço nem ideia o que é que eu tô costurando. Eu tô vivendo sem o mínimo de presença. Então, a atividade arte-terapêutica traz pra gente isso, assim, gente, vamos pisar os nossos 2 pés no chão. Quem é que está costurando isso? Exatamente. Né? Para onde está indo isso aqui? O que é que eu estou fazendo? E o que é que eu desejo? O que é que eu desejo? E assim, existe, né, a ideia de que processos psicanalíticos, né, no divã, são demorados, né? A psicanálise lacaniana, né, demorada. E outros processos, como a comportamental cognitiva mais objetiva, né? Encontra gatilhos ali. Onde que a arte-terapia se encaixa? Em algo mais fluido, rápido, ou para você levar para a vida, para ir mastigando pela rotina de todo dia? Eu acho que, para te responder, primeiramente, não se encaixa. Não se encaixa porque a arte-terapia é justamente um processo de sair das caixotas várias, sabe assim? Então ela serve especialmente, no meu ponto de vista, para ampliar aqueles enroscos que você está há tantos anos na psicanálise, ou na TCC, ou em qualquer outro lugar, tentando trabalhar e não sai do lugar, né? Eu gosto de dizer assim que por que a psicologia tem várias abordagens? Porque somos pessoas diversas. Tem aquela pessoa que vai se beneficiar mais da psicanálise, a outra mais da TCC, a outra mais da arte-terapia. Mas como eu sou uma grande fã da arte-terapia, eu digo que a arte-terapia é algo que serve para todos. Agora, o valor, talvez, principal dela está em ampliar aquilo que a fala não está dando conta de processar. Isso para mim é muito importante. É porque muitas pessoas ainda têm um certo preconceito com a terapia, falam, não, você não precisa fazer terapia. E quem diz isso também diz, você não tem motivo para ficar deprimida, né? Porque você tem tudo, nossa vida é tão boa. Essa não é uma conexão que bate com a realidade, Nossa. né? E, na verdade, todo mundo precisa fazer terapia, Claro. Alguma terapia, né? Claro. E essa fala de que você não pode estar deprimida, ela é tão cruel, né? Assim, como se você tem tudo. Tem tudo o quê? Ah, tem um carro, tem uma família, tem um bom emprego, tá? Isso é tudo? Né? Assim, tem outras coisas que a gente precisa olhar. Né? Então, é o famoso padrão. No padrão eu tenho que casar, eu tenho que ter filhos, eu tenho que ter emprego, eu tenho que ser feliz, mostrar a família margarina. Aí, quando você tica todas essas caixinhas, até você mesmo achou que você ia estar feliz. E, de repente, você percebe e fala assim, opa, por quê? Porque eu não estou em mim. Né? Então, esse é o processo da terapia. Não é sobre problemas, é sobre você
ao famoso autoconhecimento. Autoconhecimento. É você se conhecer. Autoconhecimento. A gente fez um programa lindo aqui sobre relacionamentos abusivos, que tem várias possibilidades de investigação do modelo patriarcal que a gente segue na nossa vida, no nosso mundo ocidentalizado, né? E a nossa entrevistada falou muito bem sobre até os próprios brinquedos da criança, da menina, que ela está sendo desde sempre educada para esse padrão, dentro da caixa, brinca de casinha. E aí a gente foi discutindo questões assim que normalmente a gente nem coloca nessa conversa. A obrigação meio do casamento, né? Quando o homem casa, ele se enforca, né? Game over. Quando a mulher casa, ela se realiza. E deve ser assim. E aí o maior exemplo disso é o buquê que a noiva joga, que as mulheres quebram o pé para achar esse buquê. Porque é muito importante, é determinante que ela case, que ela tenha filhos, que ela seja mãe. Isso, né? Eu acho que assim, existem as mulheres que desejam se casar e que casam e que legal que é casar, mas existem as mulheres que querem outras coisas da vida, né? Assim como existem as mulheres que, assim, desejam não ter filhos e tá tudo bem nisso. Eu sinto que, assim, para os diversos padronismos que a gente tem, o maior mal é quando a gente olha pra gente e fala, mas eu tinha que ser assado. Por que eu não tô querendo aquilo que me falaram que eu tinha que querer? Isso é enlouquecedor de angustiante. Né? Você encontra muita gente assim? Demais. E vou te dizer, todos nós temos um ponto assim. Todos nós temos um tipo de enfrentamento assim. Até os heterossexuais, porque às vezes a gente fala, né? Ah, não, porque os homossexuais devem sofrer muito porque eles quiseram algo diferente. Os heterossexuais também nesse sentido. A gente estava falando de diversidades de relacionamento. Existe uma mulher que quer ficar com 2 homens, existe um homem que quer ficar com 2 mulheres. E tem sempre tantas questões envolvidas que, para além da questão ética do assunto, gente, a pessoa vai se sentir melhor dessa forma. Quem é você para interferir na forma como a pessoa deseja viver? Então, a gente precisa, assim, e isso também acontece muito na nossa educação, na educação que a gente dá para as nossas crianças. Eu trabalhei muitos anos da minha vida só focada nisso por causa disso, até que eu vi que eu tinha que trabalhar mesmo era com os adultos, né? Porque era ali que estava o grande ponto de virada. Que tá tudo bem gostar de tudo. Né? Aí tem gente que diz, o menino, é muito natural, os meninos naturalmente gostam mais de carrinho, eles só ganham isso de aniversário desde o dia que eles nasceram, como é que não vai ser natural? Quem é que ousa dar um presente diferente de carrinho para um menino? Eu que tenho um menino e uma menina, sei muito bem que lá em casa entram os famosos brinquedo de menino, brinquedo de menina, e que eles se misturam todos. Inclusive maquiagem, esmalte, carrinho, super-heróis. Os dois brincam de tudo o tempo inteiro. Então, porque tem oferta. Exato. Tá ali, tá disponível. Então, para mim é muito claro assim que nós desde sempre vivemos uma cultura que nos encaixota e isso é adoecedor. Por isso que eu trabalho com criatividade, Fernando, assim, porque o que é a criatividade? É o processo de sair das caixas. Sair da caixa, fazer a coragem de transformar a linha reta no Y, porque a vida vai te colocar no I, mas você tem que ter força para fazer um Y para ter até 2 opções, eu vou para lá ou para cá. Isso, o Y, depois o Z, depois o B, o R, que dá 1000 voltas, é isso aí. Depois volta. Bom, a gente vai continuar esse papo que está ótimo, mas no próximo bloco a gente continua falando sobre arte-terapia, mas a gente vai ter o terapeuta integrativo João Vitor. A gente vai entender mais ainda sobre esse trabalho fantástico agora nesse primeiro bloco com a fantástica Bianca Solero. Muito obrigado, querida. Valeu Agradeço demais. pela oportunidade. Espero voltar a conversar com você por aqui também. Vamos sim. Valeu. Obrigada. Rápido intervalo e logo a gente está de volta.